já sou um dos últimos, então depois vocês podem voltar a dormir. Então pediram para me ler aqui uma história do Helder, eu não vou falar o Helder, né? Mas pediram para subir no palco também, né? Bom baixinho, a gente sobe para ficar alto, né? São só 4 ou 5 páginas, a gente acaba rápido, tá? Então o Helder David Todd Christopherson, ele nasceu em 24 de janeiro de 1945, em American Fork, Utah. Ele serviu uma missão, ele partiu para a missão em setembro de 1964. Ele serviu na missão Argentina Norte. A única coisa ruim da vida dele foi ter servido na Argentina, porque ele serviu com 2 presidentes, o presidente Stone e o presidente Richard Scott, a qual é companheiro dele no quadro dos 12 Apóstolos. O presidente Scott, ele conta que quando o Christopherson estava na missão, era um excelente missionário, cuja devoção e capacidade indicavam que seria alguém de importância incomum na vida. Quando o Christopherson ele voltou de sua missão, ele matriculou-se novamente na escola VHU, na Universidade VHU, onde ele estava continuando seus estudos. E ele, certa vez, ele viu uma moça passar, mas como a maioria das pessoas, ele não falou com ela, não falou com ela, esperou a foto dela sair no jornal meses depois para procurar saber quem era ela. Eles entraram de férias, quando ele voltou, o que vocês acham? Ele foi atrás da moça? Não, ele pediu para um amigo marcar um encontro com ela. Então, por favor, amigos, marquem os encontros aí. Eu tenho algumas amigas aqui e tal, quem quiser. Só amigo, eu sou o André, tá? Então, eles se casaram em... Eles se casaram em 28 de maio de 68, no Templo de Salt Lake. Tiveram 5 filhos. O Helder Christopherson ele se formou em 69 e continuou a estudar depois na Universidade de Duke. Isso para se formar em Direito. A qual se formou em 72. E depois começou a trabalhar como assessor jurídico. Ele trabalhou numa causa muito importante também. Em 3 de abril de 1993, ele foi chamado para o primeiro Código dos 70 e logo após, em 15 de agosto de 93, ele foi chamado para ser presidente dos 70, até onde ele serviu, até 2008, foi chamado para o Código dos 12 Apóstolos. Esse foi o Christopherson. Minha filha, pode entrar. Ah, vai dizer que você arranjou um namorado na conferência do MAS, hein? Ainda não. Vamos ver, né? Minha filha, pode falar, hein? É uma coisa assim, sabe, essas reuniões sacramentais ou a conferência do MAS, às vezes escuto pessoas dando seu testemunho e é tão assim, Vibrante, amoroso, emocionante. Sei como é. Mas às vezes tem algumas coisas eu sei, a igreja é verdadeira, tudo, mas tem algumas coisas que eu não tenho certeza se é aquilo, isso já existiu, ou coisa assim, sabe? São tantas dúvidas e eu acho que não tenho um testemunho verdadeiro. Ó, minha filha, eu sei como você se sente. Existia um rapaz chamado Tommy. Não, Tommy não, Todd. Todd, ele tinha uma grande dificuldade também. Quando ele tinha seus 14, 15 anos, ele também teve um testemunho bonito dele. Falou o seguinte para ele: você não desista de ter uma certeza tão forte no seu coração sobre o Evangelho. Mas eu já orei, eu já li as escrituras e mesmo assim. Todd também. Mas o que acontece, meu filho? O que acontece é que às vezes as coisas não vêm como nós imaginamos. Ele chegou aí para um lugar muito especial, muito sagrado, chamado o Bosque Sagrado. Eu vou ter que ir até lá. Você vai entender um pouquinho melhor essa história. O Bosque Sagrado.
Todd também não teve aquela certeza no momento, mas depois de alguns meses, no quarto dele, recebeu uma resposta. Não foi nenhuma voz, nenhuma palavra. Mas foi lá no coração dele que teve uma certeza do Evangelho de Jesus. Os apóstolos são homens em que sempre confiei e sempre dei ouvidos em toda a minha vida. Se tornar como um deles parecia ser algo impossível. A responsabilidade, à primeira vista, me parecia ser algo avassalador. Contudo, tive professores maravilhosos nos 15 anos em que servi, com 70 e com o quadro dos 12 apóstolos. Sempre acreditei no poder da oração. E sei que podemos contar com nosso Pai Celestial nesse momento. Sempre quando estive na adversidade, sempre que tive crises e sempre que tive momentos de transições em minha vida, pude obter do nosso Pai Celestial, por meio da oração, a ajuda necessária. E sei também que o nosso Pai Celeste me ajudará com tudo que for necessário neste novo chamado. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Cristóvão. Diga, minha filha. Você encontrou o namorado novamente? E eu gostaria de deixar meu testemunho e dizer que eu sei que essa igreja é verdadeira. Eu sei que Deus gente, ele foi um profeta. Ele foi chamado com seus 14 anos e ele era inspirado. Ele foi muito guerreiro em levar durante muito tempo sozinho, muitas vezes surgindo na cabeça dele. Ele era um jovem, mas ele foi forte. O Senhor preparou ele e ele preparou cada um de nós para estarmos aqui. Assim como nós estivemos na aula hoje da Cidade de Socorro, se nós estamos aqui, nós fizemos a nossa primeira escolha, que foi lá no Conselho dos Céus. E agora falta uma escolha muito importante para nós, que é escolher entre o certo e o errado, e voltar à presença do Pai Celestial. E meu testemunho, a minha gratidão por